Boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Vamos dando um oizinho aí, falando se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Deixa eu abaixar aqui para não dar microfonia. Pronto, Isabela já vai entrar aqui. Pronto. Oi, Deixa eu fixar o comentário aqui enquanto o povo vai chegando. Vão dizendo de onde vocês são, como que tá o som, como tá a imagem, como tá a vida, como tá aqui uma chuvinha em São Paulo bem gelada. boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Eu e a Isabela Camargo mais uma vez voltamos aqui. A gente vem bater, ela sempre gosta de uns temas polêmicos, de umas confusõezinhas, eu também quase não gosto. E a gente veio hoje aqui falar sobre relacionamento, Dia dos Namorados, separação, o que está acontecendo nesse mundo aí na pandemia, como é que vocês estão? Massachusetts, oh, que legal. Galera Welcome. bem de longe, Portugal aqui, Rio Grande do Sul, sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos aí que vêm acompanhando o trabalho do Resiliência Humana. A gente vem aí com essa série de lives, tentando de alguma forma contribuir um pouquinho na vida de todo mundo. Não é isso aí, Isabela? É isso mesmo. Amushi, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez por ter aceitado. Na verdade, não é que a gente traz temas polêmicos. Nós trazemos temas que poucas pessoas querem falar e que precisam ser falados, né? Essa, na verdade, é uma característica Seu minha. sonzinho tá dando um chiadinho aí. Acho que não sei se é o fonezinho. Não, o fone eu deixei aqui, o volume no YouTube tá bem baixo do fone e só tá aqui no do Instagram. Então, bora. Então vamos lá. O Amuxa, aquilo que você chamou de polêmica, é, são aqueles assuntos que a gente sabe que precisamos falar, que ninguém quer falar e que são transformadores. Como essa semana tem Dia dos Namorados, né? Aí no final dessa semana, e eu sempre penso naqueles que não estão namorando, naqueles que não estão junto com ninguém, porque assim, o cenário se enche de corações e cupidos. Legal, então para essas pessoas a gente não precisa falar, elas já estão com seus corações, com seus cupidos. Mas eu gosto muito de falar para quem está na busca, né? E eu tive acesso a um dado muito chocante que eu queria então repercutir com você. Antes, vamos só ver aqui que tem o pessoal reclamando que o som tá ruim. O seu é. Para mim também tá meio que falhando e chiadinho. Não sei Alô, se é o microfonezinho aqui, alguma coisa. esse microfone está ligado no notebook. Ver se melhora alguma coisa. Senão eu coloco o outro fone. Coloca um outro fone aí pra gente ver se a gente Isso. melhora esse áudio e deixa esse povo mais. Mais feliz. Enquanto isso, eu vou vendo Ilha da Madeira. Que lugar lindo. Paraná, Marechal Rondon, Portugal. Eu gosto disso aí, gente de longe. Ó, vamos ver. Alô? Ah, agora melhorou 100%. Melhorou? Mil por Nossa, cento? agora estou escutando essa voz maravilhosa. Opa, então eu vou ficar aqui Ah, segurando um e o outro tá lá bonitinho. não dá para apoiar isso aí para não ficar. Não, mas tudo bem. Está tranquilo. Então, bora. Amuxê, olha só. Eu descobri um dado que é muito chocante e aí eu queria repercutir com você, tá? Hum. É, o mesmo período comparado com o ano passado, o número de pessoas que deu um Google procurando divórcio online subiu 9.900%. Eu fui checar com a fonte essa informação, eu falei, vem cá, você não se enganou? Não é Colocou um 99%? 9 a mais Não, aí. errou um zero. E não. Então, esse número vem do Colégio Notarial do Brasil. Foram 9.900 acessos no Google em busca da palavra divórcio online. E aí o que acontece, Amushi? O número de pessoas que se divorciaram mesmo diminuiu se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, até porque as pessoas não puderam se deslocar e tudo mais. Mas a busca aumentou exponencialmente, quase 1.000%. E aí, já indo direto assim nessa questão, eu te pergunto, será que essas pessoas que estão buscando, estão só se informando, tipo assim, vai que o trem piora, eu já sei para onde eu corro?
o amor acabou mesmo ou é falta de resiliência? O brasileiro, eu gosto de falar muito, é uma pessoa que deixa tudo para a última hora, tá? Então eu vou no Hum, dentista quando eu tô com dor de dente, eu vou no cardiologista quando eu tive um infarto, eu vou no é. médico quando eu tô ferrado, e eu vou cuidar do meu relacionamento quando? Quando Tá tá desequilibrado. fudido, vamos dizer assim, tá? Muito Desequilibrado. desequilibrado, desculpa o palavrão, mas é isso aí. Muitos dos relacionamentos que estavam, dessas pessoas que estão procurando, fazendo essa busca do divórcio, eles já vinham num relacionamento que não estava muito agradável. Sim? E eles já estavam jogando a sujeira para debaixo do tapete há muito tempo. Não é uma coisa que foi assim, ai, eu fiquei 60 dias no meu, dentro de casa e minha esposa não quer me separar da minha esposa. Não, ali o relacionamento ele já vinha fadigado. E é isso uma coisa que a gente vem batendo há bastante tempo. Batendo nessa tecla faz tempo. Não foi a pandemia que fez a gente ficar com mais medo. Não foi a pandemia que fez a gente ser muito mais ansioso. A gente já era, tá? E só que a gente não olhava com tanto carinho porque a gente tinha o dia a dia para resolver, um monte de coisas para resolver, e a gente foi tirando as coisas de lado e fazendo as coisas da maneira que tinha que ser. Mas agora a gente está com tempo para olhar e colocar os pingos nos is. A gente tem que se aprimorar e fazer as coisas ficarem mais a gente tem que olhar, agora não dá para fugir. Você está dentro de casa, está ali e a coisa está ali. Então, as pessoas, os brasileiros sempre querem fazer a coisa de última hora. Sim? Então, o Tadashi fala, e o Beto, que é um terapeuta de casal também, que faz mediações, ele fala, quando um casal vem para dentro de sala de terapia já na crise, para consertar isso é muito difícil. Porque eles já estão ali brigando, ó, há muito tempo. Agora, quando eu começo esse trabalho, uma preparação, eu começo a cuidar dos meus dentes antes de ter a cárie, eu vou no cardiologista e começo a fazer o exame antes de ter o infarto, eu começo a cuidar do meu relacionamento antes de eu quiser querer me separar. Entende? Porque ali já pegou fogo. Tá? Então a busca provavelmente porque agora as coisas estão aparecendo. Acabou a hora de jogar para debaixo do tapete. E a gente tem que cuidar, tem que fazer a coisa acontecer. E qual que é a solução mais rápida? Tem uma historinha muito boa Uhum. que fala isso. É mais fácil separar ou é mais fácil salvar o casamento? Eu ia te perguntar justamente isso. Se Entende? justamente por todo esse acesso, né, as pessoas falam, ah, quer saber, eu não vou ficar tentando resolver isso aqui não, vou encerrar e começar de novo, é isso? É isso. Parece que é mais fácil é, é, se divorciar do que ficar casado. Tem uma historinha minha, essa é uma história minha pessoal, que não tem a ver com relacionamento, mas tem a ver tudo com essa coisa de ir pelo caminho mais fácil. Há 12 anos atrás, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu perdi 52 quilos, tá? E eu fui num médico muito famoso aqui do Brasil, aqui de São Paulo, que eu não venho ao caso dar o nome, mas ele é um grande amigo, e ele falou assim para mim, eu tenho duas propostas para te fazer. A primeira eu vou te dar um cardiologista, um psiquiatra, um psicólogo, uma nutricionista, um cardiologista, um personal trainer, e eu vou fazer você perder chegar ao seu corpo ideal em 2 anos. Tá? São 10 profissionais te acompanhando durante 10 anos e eu tenho certeza que você vai conseguir, durante esses 2 anos, fazer esse programa. E eu falei, beleza, gostei. E qual que é a outra solução? Ele falou, outra solução é eu te pôr numa mesa de cirurgia, te operar e amanhã você sai daqui e em 3 meses você está magro. Tá? Só que você vai ficar 1 ano de readaptação de comida, vai ter que fazer terapia, uma coisa muito mais rápida, mas com uma solução. Aí eu fiz uma pergunta para ele que caiu a ficha para mim disso que eu estou falando. Quantas pessoas já fizeram esse programa de 2 anos? Ele falou umas 100, 150. E quantas pessoas você já operou? E ele vira para mim e fala, já operei 50 mil pessoas. Uau. Então as pessoas querem o quê? Algo muito rápido, algo muito imediato. E a vida não é assim. A vida é muito lenta, tem que vir por uma coisa muito mais tranquila. E hoje, você fazer assim, você se divorcia,
Se você não tem muitos bens, muitas coisas para dividir, não tem filhos, é muito mais simples. Sim, então eu vou lá, faço, resolvo. Mas dá muito mais trabalho eu sentar com com um terapeuta, fazer alinhamento de objetivos, saber o que a gente está trocando, o que a gente deixou de trocar. Por que virou tanta crítica e não é mais tanto incentivo? Por que não tem mais aquele tesão do começo do relacionamento que um fazia tudo pelo outro, dava o melhor, um por si, entendeu? Então agora não dá mais para jogar Poeira para debaixo do tapete. tapete. Tem que olhar com carinho. E talvez seja muito mais fácil passar um aspirador, vir com o aspirador e fazer e limpar, do que vir com a vassourinha e separando. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Isso aqui, ó, foi aquele momento que a gente deixou de resolver. Aqui foi a nossa família que a gente deixou interferir e a gente não deu uma atenção especial e pôde assumir. E ir separando. Hoje eu fiz uma metáforazinha muito legal que é assim, do lixo. Tá? Eu fui viajar na sexta-feira, que eu estava te contando, e eu deixei de tirar o lixo da minha casa. Tá? Quando eu cheguei ontem à noite, segunda-feira à noite na minha casa, o lixo estava todo espalhado. Porque tem bicho aqui, eu moro perto do Parque Ibirapuera e tem vários. E o lixo todo espalhado. Então, não era mais fácil eu ter tomado uma atitude antes do que ter que pegar o lixo ali, lixo ali, lixo ali, lixo ali, para juntar, para depois para fora. Então, as pessoas esperam espalhar todo o lixo para depois juntar, entende? Então, acho que é muito mais difícil pegar a vassourinha, separar o que é de cada um e resolver do que pegar um aspirador e... Entende? Eu tenho uma história parecida com a sua. Eu uso também, né, a história do tirar o lixo de casa ou não, mas de uma outra maneira. Posso contar? Lógico, é um prazer. É o seguinte, acho que todo mundo aqui, né, separa o lixo, quem mora em apartamento deixa ali do ladinho na lavanderia, né, ou no canto, e depois leva até o lixo maior na garagem, que é o meu caso. E aí o que acontece? Se eu deixar esse lixo na lavanderia e fechar a porta, eu não estou vendo. Ninguém está vendo, tá tudo certo. Só que com o tempo ele vai ficando cada vez mais mal cheiroso, certo? E vai chegar um momento em que eu terei que mexer nisso, custe o que custar. Então eu entendo que com os nossos sentimentos é a mesma coisa. Se eu ficar escondendo, tudo bem, ninguém está vendo. Mas se eu não resolver isso uma hora, vai ficar insuportável. Eu adorei o seu exemplo, eu também tinha esse, né, do ficar escondendo, e entendo também que seja para os relacionamentos. E eu tive uma sacada ainda maior. Quantas vezes eu trago o lixo do meu trabalho para dentro do meu relacionamento? Quantas vezes eu trago um lixo de uma situação mais resolvida e jogo dentro do relacionamento? Então, cada vez mais a gente tem que saber separar os nossos lixos e olhar para eles com carinho e não ficar jogando para dentro do tapete. Porque, querendo ou não, a minha esposa está o tempo comigo aqui, eu reclamar com ela e jogar com ela é muito mais fácil do que eu resolver o problema lá com o que tem que ser resolvido. Então, jogar essa carga emocional também dentro do relacionamento, às vezes pesa demais. Então, a gente tem que saber separar também, como você falou, o orgânico da latinha, do papel, do plástico. Entende? Isso aqui é da família, isso aqui é aquela amizade que eu não resolvi, isso aqui é da minha infância que eu sofri uma coisa ruim, isso daqui é do meu relacionamento mesmo, isso é uma falta, uma carência minha. Saber separar os lixos para não jogar essa carga tão intensa dentro do relacionamento. E aí vem a procura no divórcio, porque está jogando tudo ali, em cima daquela pessoa. Pronto. Então, continuando o que você está dizendo, a Liliana Fernandes, ela repete, inclusive, que uma outra pessoa também já disse, que é a Carla, ela diz, meu marido pouco se importa com o diálogo. Amushi, quando uma pessoa do casal, né, quando um do casal quer conversar, quer procurar uma terapia e o outro não, como é que a gente resolve isso? Autorresponsabilidade. É uma brincadeira que a gente faz. Se você quer se relacionar com essa pessoa, ou você precisa se relacionar com essa pessoa, é 100% sua responsabilidade fazer essa mudança. Sim? Não dá para ficar... Mas se o outro não quer? Calma, vamos chegar lá. Tá bom. Entende? Se eu faço as mesmas coisas sempre, eu vou ter o quê? Os mesmos resultados. Então, eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que buscar inteligência emocional, eu tenho que buscar flexibilidade, eu tenho que buscar... tem N lugares para fazer terapia, eu fazer. Porque quando eu começar a mudar e as minhas atitudes perante a pessoa começar a mudar, aí ele vai querer fazer algo de diferente. Entende? Porque se eu ficar lá só reclamando, você não quer conversar, você não quer fazer isso,
você não quer aquilo, vai ficar ali. Agora eu vou buscar um autoconhecimento, vou fazer coisas diferentes, vou dar um exemplo, buscar a constelação familiar, que fala, ele fica em silêncio, eu vou dar o que ele tá me dando. A vida é um espelho, então eu vou ficar até que as trocas ruins comecem a se tornar em trocas positivas. Sim, eu tenho uma historinha do requeijão, já te contei a historinha do requeijão? Não, ainda não. A historinha do requeijão é assim, eu sou viciado naquele requeijão Poços de Calda. Vou fazer até propaganda, porque eu gosto muito dele, tá? Quando eu faço alguma coisa de errado, alguma coisa que incomoda a minha esposa, ela vai lá e faz o quê? Ela compra o Nestlé sem lactose, ruim pra caramba. Tá? Quando eu vejo dentro da geladeira que tem lá o Nestlé sem lactose, é porque eu fiz alguma coisa que a incomodou. Por quê? A constelação familiar fala assim, uma base de um relacionamento são trocas. Então, trocas equilibradas. Então, se eu te dou um beijinho, você me dá um beijinho. Se eu te faço um carinho, você me faz um carinho. Se eu te levo para jantar, você me leva para jantar quando pode, que a gente está na pandemia, fica em casa. Agora, quando eu te dou um tapa, o que eu tenho que fazer? Você tem que me devolver em menor intensidade. Fazer algo que me incomode em menor intensidade, tá? Porque se ficar crescendo essas trocas, uma hora um mata o outro. Uma agressão cada vez maior. Justamente. Então é fazer trocas que diminuam isso. Então as trocas pelas sombras, elas têm que ser em menor intensidade, até que eu comece a fazer essa troca positivamente. Entende? Então a constelação familiar fala em dar e receber, equilíbrio. Se eu só dou coisas boas e você só dá coisa ruim para mim, tá equilibrado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sim? Então, a gente tem que achar uma forma de equilibrar. E equilibrar a constelação familiar tem N literaturas, o Bert Hellinger que ensina isso, que é começar a refazer as trocas negativas em menores quantidades, até que eu possa começar a fazer trocas positivas. Entende? Então, quando a minha esposa põe lá o requeijão Nestlé sem lactose na geladeira, eu sei que eu tenho que compensá-la com algo que faça ela feliz. E aí eu volto para as trocas positivas. Tem uma pessoa que falou aí, eu não entendo isso que é sem responsabilidade, 100% a responsabilidade sua da mudança. Foi como eu disse, se você quer e você precisa viver com essa pessoa, precisa começar com alguém. Se você for ficar esperando o tempo todo, vai acontecer o quê? Entendeu? Vai acabar. Então, se você quer, a mudança tem que vir de você. Isso só faz você puxando a responsabilidade para você. Chega de parar, é culpa do marido, é culpa da sogra, é culpa do Pedro, é culpa do filho, é culpa do João. Não. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Entende? Eu tenho que fazer algo. E a busca é minha. Então, na prática, Mushi, pelo que você está me dizendo, como vieram várias perguntas nesse sentido, se um dos dois não quer participar de uma terapia de casal, né, pelo menos, então, você que já despertou, o que faça? Então, é melhor um fazer do que nenhum. Justamente. Certo? Vai ter muito mais recurso para poder lidar com essa situação. Vai ter muito mais aquela impaciência, que falou alguma coisa e já... Vai meditar, vai saber lidar com os sentimentos, vai entender de onde vem esses sentimentos. Às vezes a gente está repetindo situações que a gente viu aonde? No relacionamento dos nossos pais. Tá? A gente é tão leal e ama tanto nossos pais que a gente repete até os relacionamentos. Quantas pessoas tem aí que falam, eu critiquei, tem uma frase do Resiliência que bate demais, que a gente fala assim, condenei meu pai por ter traído minha mãe e hoje sou amante. Entende? Entendeu? Então, todo mundo fala, eu nunca pensei que eu ia fazer a mesma coisa que a minha mãe, eu nunca pensei que eu ia fazer igual o meu pai. Por quê? A gente é tão leal e repete tanto, amo tanto que a gente repete. Então, de eu poder fazer esse resgate perante essa situação com os meus pais, ver que aquele relacionamento era da forma que funcionava para eles, entregar isso para eles e poder assumir a minha nova forma de se relacionar. Então, esse momento que a pessoa comentou, eu quero conversar, mas a pessoa não quer conversar comigo, pode ser do que ela enxergou ali de uma maneira do relacionamento dos pais, que pode ser bem parecido. Ô, Amushi, porque eu vejo e ouço, né, pelo que muitas pessoas comentam,
direta ou indiretamente, por trás de qualquer ato agressivo e tudo mais, há uma necessidade, há uma carência. Então, eu entendo que nesse relacionamento, né, quando as pessoas estão vivendo isso, é um querendo alguma coisa que o outro não está dando. E só que se falta realmente diálogo, e aí não tem a comunicação não violenta, e só comunicação violenta, aí os dois realmente vão começar a só ter atrito. Né? Eu ouvi muitos amigos dizendo que no início dessa pandemia estavam entrando em muito atrito, muita agressão verbal, e depois, com o tempo, conseguiram ajustar. Então, desde que nós começamos a conversar, aliás, quero repetir que a gente está conversando com o terapeuta Robson Amushi, criador do portal Resiliência Humana e tantos outros que nos inspiram todos os dias com frases A e gente conteúdos está vivo aqui, maravilhosos. a gente está ao vivo no Pílulas de Resiliência do seu amigo Guru, no Homem da Prática, que são Pronto. todas as páginas do Resiliência Humana. Isso, e alguém perguntou qual era o tema da live, então eu vou repetir. A gente está falando sobre o aumento da procura do divórcio online no Google, foi quase 1000% a mais em relação a maio do ano passado. Então, a gente está falando se acabou o amor ou se é falta de resiliência, né? O que pode estar gerando essa procura. Amuxa, então você disse no início que o que já estava desequilibrado ficou mais difícil. Né? E para aquelas pessoas que estão aqui e que de repente já tentaram, porque cada pessoa tem a sua história, né? Cada pessoa tem o seu perdão, tem que se perdoar também, certo? O que você comentou na semana passada, mas eu queria que você repetisse, dentro do consultório você também está vivenciando esses casais que querem se separar. Existe alguma tarefa de casa que você dá para eles buscarem realmente o que está acontecendo, se é um motivo de separação ou não? Você falou uma coisa aí que foi muito interessante e eu gostei muito. A gente fica cobrando coisas do outro, coisas que eles não podem dar, tá? Tem coisas que você pede para o seu marido que ele não sabe dar. Então por que a gente não tirar de cada um o que ele tem de melhor, tá? Tem uma coisa que o Edu Chiniachik me ensinou e eu amei. O que seu marido é especialista? O que ele tem de melhor? Pegue isso, porque você tem algo de melhor que completa ele. E essa troca é o que faz a coisa dar certo. Então, cada vez mais, eu estou vendo que a gente está demandando uma coisa, às vezes, nos nossos relacionamentos, que as pessoas não podem entregar. Sim? Então, a gente voltar a assumir a posição de reconquista, sabe? Sabe quando a gente começa a namorar e aquela coisa gostosa de um fazer o melhor pelo outro, um incentivar o outro a ser melhor, um escrever um bilhetinho. Hoje com o Edu a gente falou, há quanto tempo as pessoas pararam de escrever um bilhetinho uma para a outra e falar o que a outra é boa, entende? Então, eu vou dar o meu exemplo, claro, o meu começo com a minha esposa foi um pouco tumultuado, mas em 3, 5 dias a gente se readaptou e voltou a uma vida muito mais legal. Meu casamento se potencializou. Que bom. Talvez a gente tenha até mais um filho aí. Então também da reclusão, a gente está vendo o lado do divórcio, o lado negativo. Mas quantas vidas não vão ser geradas também nessa pandemia de pessoas que se encontraram e também fizeram esse realinhamento de objetivos, esse realinhamento do que quer para a vida, e as coisas também vão dar certo. Tá? Então é aquilo que eu falo e venho batendo na tecla. Você quer continuar com essa pessoa? Ela te faz bem? Por que não começar uma história de novo, como a gente veio brincando, separar os lixos e jogar em cada lugar o que foi para trás, deixar para trás o que foi, saber se perdoar, como você diz, saber perdoar o outro, saber que ali era uma situação diferente, uma história diferente, e criar uma nova história, criar um contexto novo dentro disso que está nos apresentando, entende? Eu adoro alinhar os objetivos com a minha esposa, eu adoro conversar com ela, eu odeio deixar para o dia seguinte, entende? Eu gosto de resolver o que eu posso fazer para a gente já não ter que acordar no dia seguinte, um sem rosnando um para o outro. Eu entendo quando você fala, né? Não quero deixar para o dia seguinte, também ouço isso de muitas pessoas, mas você concorda que existem momentos em que talvez seja melhor esperar um pouquinho, sabe? Para destilar, para digerir, porque se eu também, às vezes, quiser resolver tudo de uma vez, pode ser que eu não me comunique da melhor maneira, né? Porque eu vou estar me comunicando com o fígado. Minha esposa, ela fala 5 minutinhos. Então.
Minha Mas esposa e se faz, 5 não for suficiente? ela tem a técnica dela, que ela também já vem nesse trabalho de autoconhecimento, e é isso, saber se controlar, controlar nossas emoções. Isso que você Ah, falou é perfeito. Quando a gente está em estado de sofrimento, triste, com raiva, com medo, as decisões sempre vão ser não muito agradáveis. Quando a gente está tranquila, respirando, podendo conversar e expor de uma maneira, uma conversa amigável, a coisa sai muito melhor. Né? Então, você criar técnicas para poder conversar de uma maneira agradável é essencial. E como a gente faz isso? Muitas pessoas, como é que eu faço para fazer isso? Autoconhecimento. Tá, nesses 5 minutos eu sei que minha esposa vai fazer um exercício de respiração, ela vai pôr uma musiquinha aqui, deixar ela mais calma. Ela tem as técnicas delas, que são diferentes e funcionam diferentes para mim. Tá? Eu vou lá brincar com meu filho, eu vou trabalhar, eu gosto quando eu estou muito nesse estado com muita energia, que é da raiva, assim, para não descontar, eu vou para trabalhar. Eu vou lá, trabalho, faço alguma coisa, volto ao meu estado, vou lá. Então, da gente não reagir e agir. E esses 5 minutinhos que você falou, com certeza é essencial. ó, a Rebeca, uma grande amiga que está aqui, obrigada pela audiência, Rê, aliás, obrigada a todos aqui. Estou vendo tanta gente bacana. A Rebeca diz, né? Já dormi muitas vezes não estando muito bem, no dia seguinte estava muito melhor para conversar. E às vezes eu também sinto isso para N situações. Nada que uma boa noite de sono não renove os seus neurônios para que você pense melhor. Mas que não Então, deixe eu isso para concordo. nunca. Não, não, Essa é a minha questão. Ah, pronto. Que é importante a gente dividir, porque senão a gente também vai se cobrar e eu preciso resolver hoje. Eu ouço isso de muitas pessoas, inclusive mais velhas. Eu não deixo para depois. Tá, mas de repente na hora também não vai. E eu acredito, Muxi, que por N situações, quando você não consegue organizar as ideias, você vai falar com o fígado, você não vai falar com o coração. Vamos perguntar para as pessoas aqui, quanto tempo você precisa para respirar e poder ter Mas uma conversa? depende. Para cada um funciona de Depende da uma maneira. intensidade da Isso aí, é conversa, isso aí. Mas é né? isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é o que eu brinco muito. Eu conto uma historinha assim, que é, é até engraçada, mas é só uma brincadeira. Eu faço alguma coisa de ruim que minha esposa não incomoda ela, e minha esposa tem uma característica muito legal. Quando ela está incomodada comigo, ela levanta a sobrancelha aqui de uma maneira que só ela faz. E eu já sei que ela está incomodada com algo. Mas aí eu pergunto, minha esposa chama Jade, para quem não sabe. Jade, o que aconteceu? E ela fala, nada. Pronto. Aí, Tá? Aí eu falo, tá bom. E aí eu deixo esse nada. No dia seguinte eu não pergunto. Passou 3 dias eu não pergunto. Passou uma semana, ela já esqueceu o evento que aconteceu lá, mas ela continua brava comigo. Passou uma semana, 20 dias, eu falo, vamos jantar? Ela fala, jantar é o cacete, vai para aquele lugar. Sim, porque às vezes a gente acaba esquecendo o evento, mas o sentimento fica ali, ó, boa. remoendo, remoendo. Todo mundo sabe. Eu fico carregando aquele sentimento durante muito tempo e às vezes eu já esqueci o evento se transformou desse tamanhozinho, mas eu ainda continuo aquilo. Agora eu vou dar um outro exemplo que eu costumo fazer com a minha esposa. Jade, o que está acontecendo? Nada. Eu estou vendo que sua sobrancelha está levantando. A hora que você quiser conversar comigo, vamos resolver isso para não ficar assim, a gente poder ficar bem? Sim? Dá 5 minutos, ela fala, tá bom, vamos conversar? A gente põe, não gostei que você fez dessa maneira, gostaria que você tivesse feito dessa outra maneira. E se eu fizer assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. E se fizer desse outro tipo? Tudo bem? Tudo bem. E a partir daí, como é que fica o relacionamento e a conversa daqui 5 minutos? Numa boa, em paz. Isso não fica e foi a gota d'água. Não foi a gota d'água, não. Já veio enchendo há bastante tempo. Com certeza. Meu amigo, o que eu percebo muitas vezes são línguas diferentes. Eu estou falando português, você acha que eu estou falando grego, né? E realmente, quanto antes, aí puxa vida, assina embaixo, quanto antes a gente puder organizar, e porque ninguém gosta de um cobrador na porta, né, Amush? Ninguém gosta de um cobrador na porta. E muitas vezes eu me vejo, falo, poxa, eu estou reclamando daquilo que eu não gostaria também que fizessem comigo. Né? E tem uma música, você tinha comentado agora há pouco sobre pai e mãe, antes de mudar de assunto, eu só queria complementar. Tem uma música que diz assim: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você.
E essa música, ela resume tudo. Você culpa os seus pais por tudo, mas eles, quando fizeram o que fizeram, também não tinham a maturidade que você acha que tinham. Então, eu vejo isso porque nós trazemos muito do que vivemos, né, na família, na casa e tal. E se você também não organizar, reorganizar essas ideias, aí fica uma pessoa com uma referência familiar vivendo com a outra pessoa com outra referência familiar. Então a gente também precisa, depois de um certo tempo, com a maturidade, os cabelinhos brancos, isso vai ficando mais evidente. Porque aí Você você lembra a vai historinha sendo de verdade. Você lembra a historinha do presunto? Do Não, peixe? você não me contou, não. Essa é uma historinha que a gente conta num treinamento que é assim. Eu caso com a minha esposa, tá? E eu falo pra ela, eu adoro peixe. Você pode fazer um peixe? Você prefere peixe ou presunto? Hum. Qual que você Eu, prefere? Isabela? Escolhe o... Ah, eu? Peixe. Peixe. Aí eu falo, Jade, faz um peixe pra mim. E aí ela fala assim, nossa, eu aprendi um peixe ótimo com a minha mãe. Vou fazer pra você. E aí ela vem, faz o peixe todo empolgada, e ela traz o peixe, e na hora que ela põe na mesa, ela põe só o peixe, não põe a cabeça e o rabo. E eu viro pra ela e falo assim, mas a parte que eu mais gosto é a cabeça e o rabo. Por que você cortou a cabeça e o rabo Ah, do tá. peixe? Lembra dessa historinha? Essa história é ótima, que é a do cortar Tá? o, né? Uhum. Entendeu? E aí eu pergunto pra ela, como você aprendeu? Por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela fala, eu aprendi Com com a a minha minha mãe. mãe. E aí a gente vai lá, e eu sou muito curioso, sou taurino, um taurino bem curioso, a gente vai lá e fala, vamos lá na dona Lívia, perguntar por que ela corta a cabeça e o rabo do peixe. A gente vai na dona Lívia, a mãe da Jade. E aí a dona Lívia vira assim e fala, dona Lívia, por que você cortou a cabeça e o rabo do peixe? Por que você ensinou a Jade assim? E ela fala assim, eu aprendi com a minha mãe. A avó. Avó. Vamos lá na Dona Fuquinha, que mora lá em Pameri, em Goiás, uma cidadezinha bem pequena, perto de Caldas Novas. Dona Fuquinha, por que a senhora ensinou a Lívia, que ensinou a Jade, a cortar a cabeça e o rabo do peixe? E aí a Dona Fuquinha fala assim, eu não cortava a cabeça e o rabo do peixe. É porque ela não cabia no meu forno, eu dividia eles em partes. Sim? Então a gente vem repetindo várias histórias, várias crenças, várias coisas que funcionavam lá no passado. E agora não funciona mais aqui. Então é da gente deixar esses peixes, essa maneira de cozinhar o peixe lá para trás e começar a fazer o nosso novo tempero da maneira que a gente quer. O meu tempero da minha família, a Mushi, tá? É diferente da família da Jade. Tá? Isso. E se eu não respeitar o tempero da família dela e ela respeitar o meu tempero e a gente criar um novo temperinho novo, uma nova misturinha da nossa maneira, a coisa não vai funcionar. Entende? Então eu tenho que estar pronto para aceitar a maneira dela e ela tem que estar pronta para aceitar um pouco da minha maneira. Flexibilidade, resiliência, entende? Para a gente poder juntos construir esse novo temperinho. Entende? Eu e minha esposa fala, ó, tem um jeito que a minha mãe me ensinou de fazer isso. E aí eu falo para ela, a minha família faz assim. Aí eu falo, vamos fazer um pouquinho do seu, um pouquinho do meu? E Isso. achar uma coisa em comum da nossa maneira. Porque é o nosso núcleo. E aí você fala dessa frase da Legião Urbana, que é uma outra que a gente fala. Nossos pais são os culpados que não tiveram culpa. Nossos Perfeito. pais são os culpados que não tiveram culpa. Não Eu quero tiveram saber culpa. quem é o pai, aqui mãe, que não quis dar o melhor para os Óbvio. seus filhos. Mas era dentro do temperinho deles. Agora, dentro desse novo relacionamento e do que a gente está vivendo, é a gente fazer o nosso tempero. Entende? Sim. Então, Amor. Não, pois não. Pode concluir. não, pode. Era mais ou menos isso, da gente deixar esses temperos da nossa família para lá e cultivar, respeitar a maneira como lá funciona, que é diferente do que a minha família funciona, e a gente criar junto algo que faça sentido para os dois e não somente para um. Perfeito. Sim? Perfeito. Como a Para gente quem já perguntou, passou. e o presunto? É cortar as beiradas do presunto. De vez é o rabo e a cabeça do peixe, é cortar as beiradas do presunto. Tá? É Eu gosto isso das mesmo. beiradas do presunto também. É isso mesmo. Amor, como a gente já passou de 30 minutos, eu vou repetir, tá? Que a Tá. nossa live hoje está falando sobre o aumento exponencial do número de consultas online sobre o termo divórcio no Google. Foram 9.900% a mais
neste mês de maio comparado a maio do ano passado, 9.900%. Aí eu perguntei para o meu amigo terapeuta, né, porque as lives são terapêuticas Posso absolutamente, fazer uma pergunta para você depois, Isabela? sim, sim, se esse aumento é realmente porque o amor acabou, a gente não sabe a história dessas pessoas, ou se é falta de resiliência. Resiliência, eu digo, neste período em que todos tivemos que nos adaptar a alguma coisa que o isolamento nos trouxe. E aí, Amushi, a Patrícia de Biasi Rodrigues comentou lá no YouTube assim: nada foi criado no isolamento. O isolamento apenas faz emergir questões já existentes, que foi o que você tinha falado lá no início. Justamente, é isso aí. É, apagar o incêndio na hora que está pegando fogo é muito mais difícil, entende? Então, se a Ótimo. gente apaga ele no comecinho, ele vai. Então, fica a dica para todo mundo aqui. O Dia dos Namorados está aí, é o que a gente veio falar. O que, que você está deixando de fazer no seu relacionamento que você fazia lá atrás para transformar ele de uma maneira muito legal? O Edu Chiniachik contou uma historinha muito engraçada que um casal de amigos dele, eles não podem sair porque são de uma idade um pouco mais problemática e que tem que ficar dentro de casa. E o marido chegou para a esposa e falou assim: vamos jantar fora? Ela falou: você é louco, não dá para a gente jantar fora. E aí ele pegou na mão dela e levou até a varanda, e na varanda estava o jantar. Entende? Olha, Então, o que eu preciso ser feito para nessa próxima Dia dos Namorados, que você pode fazer dentro da sua casa? É escrever um bilhetinho, é ir lá no espelho e escrever eu te amo, é ir lá e dar um beijinho que faz tempo que você não dá. O ó, que você várias pode fazer? ideias. O que você pode fazer de diferente, aquela comidinha gostosa que às vezes não fez, ou você pedir algo que há muito tempo, ou aquele vinho que está guardado há muito tempo e você está esperando uma super data especial. A data especial é todo É dia. hoje. É hoje, é o que você tem que fazer agora para esse relacionamento melhorar. Entende? O que tem que fazer? Teve uma pessoa que colocou: eu vou gravar um vídeo todo sensual e mandar para o meu marido. O que tem que fazer de diferente? Entende? Para que esse relacionamento se transforme em algo mais agradável, para que as coisas fiquem mais tranquilas. E chega. Também tem uma coisa, Isabela: se a pessoa está querendo se divorciar, também não adianta ficar insistindo numa coisa que já está lá no fim, né? E que vai estar mais machucando do que não. Mas se o seu relacionamento ainda está nesse momento que você pode e precisa fazer de algo diferente, faça. Proporciona momentos inesquecíveis dentro dessa pandemia para a gente contar lá para os nossos filhos ou para os nossos amigos no futuro. Nossa, lá na pandemia eu fiquei 60 dias, 70 dias trancado e eu fiz um jantar maravilhoso à luz de vela na varanda da minha casa, com a mesa de lata e com a única coisa que tinha dentro da minha geladeira. Entende? Perfeito. É aquilo que nós dissemos, nós teremos que escolher de qual estatística vamos fazer parte. Daqueles que se adaptaram, né, se resgataram, ou de verdade aqueles que se separaram. Porque tem histórias e histórias, né, Amush? De fato, tem gente que já estava lá arrastando um caminhão, né? E realmente não tem mais como. Agora, vieram várias perguntas aqui, Amushi, e aí é você que é o especialista. Muitas pessoas dizem assim: meu relacionamento vai ou não vai? Ele vai e volta, ou eu não sei, né? Se eu continuo ou se eu paro. Existe algum exercício, existe alguma autoavaliação ou alguma pergunta que precisa ser respondida para você realmente saber se aquilo é o fim ou é uma nova história? A indecisão é algo que mata, né? Com os Que, mesmos personagens, né? Uma nova história com os é, mesmos personagens. a indecisão é algo que mata, é algo que machuca, é algo que faz a gente se tornar ansioso, depressivo, triste, com raiva, porque a gente fica nisso. Tem um exercício simples, tá? Pegue um papel, uma caneta, escreve lá quais são perdas e ganhos. O que eu ganho estando nesse relacionamento? E o que eu perco saindo desse relacionamento? E escreve lá a sua listinha, mas não é na cabeça. Na cabeça não vai adiantar, porque na Claro. cabeça é uma coisa imaginária. Você fica lá pensando, pensando, de repente você esquece um, põe outro. Mas põe na sua frente, pega um pedaço de papel, divide no meio, escreve aqui: o que eu ganho ficando nesse relacionamento e o que eu perco, tá? Uhum. A decisão você que vai tomar, tá? Mas você vai ter que arcar com cada As perda consequências. que aquela consequência vai trazer. Então, eu que sou casado, se eu separo da minha esposa, eu consigo viver longe do meu filho? Eu não consigo. Então, talvez seja mais fácil eu fazer o quê? Ir atrás
de reajustar o meu casamento. Tá? Eu vou perder muito dinheiro, vou ter que pagar uma pensão muito grande. Assuma essa responsabilidade. Não tome uma decisão que depois você não consiga arcar com as consequências. Não é isso? Porque fazer a coisa sem pensar muito vai piorar mais do que está agora. Então faz uma lista clara de perdas e ganhos e vê o que você vai ganhar e vai perder nessa separação. E tome a decisão em busca daquilo que você achar que é melhor para você. Mas assuma a responsabilidade e faça a coisa da melhor forma possível. Sem brigas, de uma forma agradável, que fique fácil para todos. Mas eu ainda acredito no amor, eu ainda acredito que as pessoas que a gente escolhe estão ali para ensinar a gente a ser cada vez melhor e não para a gente ficar criticando e pondo mais fogo. Uma coisa que eu fiz muito no meu relacionamento, e essa era a pergunta que eu queria fazer para você, qual foi uma atitude fácil que eu fiz para o meu relacionamento crescer dentro dessa pandemia? Eu troquei as críticas pelo incentivo. Isso. Entende? De vez eu ficar criticando e não sei o quê, para cada pensamento ruim, para cada crítica que eu tinha dentro da minha cabeça, eu olhava 2 coisas de bom e incentivava 3, 4, 5 coisas na minha esposa. E aí a coisa ficou mudando para que lado? Para o positivo. Então, às vezes, eu ia criticar, tinha hora que eu já ia cair na crítica e eu já falava, não, tem coisa boa ali também. Nisso que ela está fazendo também tem algo gostoso. Se ela está fazendo isso é porque ela também gosta. Deixa eu ver. Ia lá e incentivava e fazia com aquilo. E a coisa começou a ficar eu fico até arrepiado de contar essa história. Porque é uma coisa simples que dá para você fazer. Por trás de cada coisa que tem de ruim, existem coisas lá. Existe o lado positivo. Isso é ser resiliente. Sim. Ver em toda situação o lado positivo da coisa. Sim. Entendeu? E aí eu te pergunto, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que as pessoas falam, faz umas perguntas para ela, que ela também é boa. Mas sou eu que estou te entrevistando, gente. A gente só começa com a live. Você também estava com o namorado, marido Tico no Fubá. Tava, né? Como é que foi sua pandemia? Estou. Você ficou num lugar, né? Eu lembro que você ficou. Como é que foi? O que vocês fizeram para o seu relacionamento de vocês ficarem mais agradável? Porque às vezes o seu exemplo também vai acontecer, você sabe disso. O meu exemplo, às vezes, pode funcionar para algum tipo de pessoa, mas o seu também funciona para outros tipos de pessoa. Nada do que eu estou falando aqui é verdadeiro, é uma brincadeira que a gente faz. Não acredita muito no que a gente está falando, mas testa. Se der certo, você faz. Exatamente, exatamente. Se não der certo, descarta. Eu vou falar uma coisa muito séria para você, Amush. Acho que a gente que convive com outras pessoas, eu não estou falando só cônjuge, né, mas pai, mãe, irmãos e tal, se nós estivéssemos sozinhos dentro de casa, já não seria fácil. Eu tenho conversado com várias amigas, inclusive essa semana eu faço live sobre solidão, né, e sobre as pessoas que não estão se relacionando com ninguém, que estão sozinhas mesmo dentro de casa. E para elas também foi difícil. Então, o que eu quero dizer? Se comigo já é difícil, imagina eu dividindo um espaço. Se esse espaço é menor ou maior, ele vai contribuir ou não para essa situação. Eu e o Thiago, por exemplo, a gente tem um relacionamento extremamente harmonioso. É evidente que no início nós tivemos algumas dificuldades para a gente se ajustar dentro do espaço, porque os nossos trabalhos exigem concentração, a gente fala, tem barulho e tudo mais. Só que aí que tá, depois que você passa a fase, né, da adaptação e você cobra menos, conversa mais, cobra menos, tudo tende a ajeitar. Então, hoje nós estamos muito melhor do que antes. Se antes já estava bom, hoje nós estamos melhor. E por que eu estou contando essa história? Porque isso não significa que não existiram momentos difíceis, como todo mundo. Faz sentido a música que eu estou dizendo? Sim, agora, claro. Mais importante, eu quero trazer aqui, porque teve a Ivani disse assim, né, sou viúva, e teve uma outra moça que disse que tinha terminado o relacionamento. E aí, eu quero te fazer uma pergunta antes que o nosso tempo acabe. O amor próprio, na minha opinião... Como passa rápido, né? Vai que vai. O amor próprio, Amush, na minha opinião, é o amor mais difícil de ser conquistado, mas quando você conquista, é incrível. E às vezes, na ânsia de amar outra pessoa, de agradar ou de manter o relacionamento, a gente se esquece. Você concorda com isso?
Porque para eu amar alguém, eu preciso me amar primeiro, de verdade, não na teoria. Eu fiz uma brincadeira para os solteiros que talvez sirva disso para que você está falando. Hoje de manhã a gente falou também sobre os solteiros, de como passar o Dia dos Namorados, né? E aí eu falei uma coisa: faça o melhor que você pode fazer para você. Escreva um bilhete para você, faz um super jantar para você mesmo. Entende? Veste sua roupa mais maravilhosa, se olha no espelho e fala: ó, hoje eu vou ficar gata para mim mesmo, hoje eu vou fazer a melhor comida para mim mesmo. Entende? E é isso que você está falando, a gente saber se colocar em primeiro lugar, sabe? Quando eu comecei esse trabalho de autoconhecimento, uma das coisas que eu mais tinha dificuldade de falar era não, tá? Eu não sabia falar não para algumas coisas para querer agradar os outros e fazia para os outros e deixava de fazer o que era importante para mim. Então é uma coisa que é fazer isso, vestir a nossa melhor roupa, fazer a barba, se cuidar, vocês mulheres fazer a unha, se depilar, faz por você, não para os outros. Teve uma live que eu fui fazer com uma pessoa e a pessoa estava toda bonita e não sei o que, alguém falou: tá dentro de casa, para que precisa fazer toda essa maquiagem, não sei o que. Ela fala: eu não estou fazendo por vocês, eu estou fazendo por mim, eu gosto de estar bonita Sempre tem gente para do contra, mim. né? Sempre. Eu gosto de ficar bonita para mim, não é para os outros. Mas também se o seu jeito é ficar lá gostosinha, confortável, de roupa, de pijama, quentinha, bonitinha, e aquilo te faz bem, vai fazer o que te faz bem, entende? É isso, fazer o que faz a gente se sentir bem, entende? A minha esposa sabe que depois que eu trabalhar, eu gosto de sentar lá no sofá e dar uma deitada. E ela me acompanha ali no Tá Deitada, tá? Ela sabe que eu sei que quando ela chega a hora lá do programa dela, da série da Netflix lá dela, eu vou lá eu nem gosto muito, mas eu fico um pouquinho lá com ela. Mas o que é isso? A gente não está te isentando de uma coisa que a gente gosta, é um inteiro que ela gosta, um inteiro que eu gosto, e a gente une esses dois inteiros. Então é da gente se amar, se valorizar, fazer o que a gente gosta, para poder estar inteiro para esse próximo relacionamento. Isso. Agora, Muxi, eu estou vendo aqui no YouTube, né, bastante comentário, aqui também, e faltam 10 minutos, né, para a gente encerrar. A gente começou falando desse aumento de quase 1000% na procura pelo termo divórcio no Google, certo? Para essas pessoas que estão procurando divórcio no Google, você já disse: faça uma lista de perdas e ganhos. Só que a gente não gosta de fazer lista nem de supermercado. Né? Outro dia eu fiz com a Ana Holanda, que escreve, né, fala sobre escrita afetiva, ensina a escrita afetiva, e aí ela: não, faz assim, faz assim. Eu falei: Ana, as pessoas não querem. Então, onde eu quero chegar nessa história? Sempre vai ter alguém do contra. Como você falou, os nossos exemplos servem para um, não servem para outros. Mas junta tudo isso, Amushi, eu quero trazer uma palavra: respeito. Eu preciso ter respeito por todas as histórias. E eu respeito todos os comentários que estão aqui, sendo positivos ou não, porque cada um tem a sua história. Mas eu preciso considerar que se eu não fizer algo diferente, como você falou, eu vou repetir as mesmas ladainhas. E aí eu queria encerrar com você, pelo menos esses 10 minutos, sobre a comunicação não violenta, que poucas pessoas sabem disso. Quem já sabe, ótimo, vamos reforçar, mas quem não sabe, Amush, como eu posso exercer a comunicação não violenta? Todo mundo sabe o que incomoda dentro do relacionamento, né? Você não sabe o que incomoda aí no seu relacionamento? Tá? Todo mundo sabe o que incomoda. Então tem algumas coisas, algumas atitudes minhas que a minha esposa... A gente já falou sobre isso, né, uma vez, né? No copo d'água? Sim, sim, sim. No copo d'água é legal. Eu e minha esposa tem algumas coisas... Eu sou um taurino bem intenso. E às vezes minha intensidade atrapalha o signo de peixes da minha esposa, que é calminho e vai naquela tranquilidade. E às vezes, quando a gente vê que um está incomodando o outro, ou a gente está sobressaindo, ficando mais exaltado, não sei o quê, a gente criou um código, tá? Então a gente criou um código: pega um copo de água para mim. Então quando a gente começa a falar algo assim, que vai começar a incomodar ela, ou que vai incomodar a mim, a gente criou uma palavra. E a gente fala: você não está com sede, não? Você não quer pegar um copo de água para mim? A gente já sabe que aquilo lá vai virar algo muito maior. Então a gente criou gatilhos e formas simples de falar um para o outro
que aquilo lá não vai dar bom negócio, não vai dar bons frutos, vai dar, como disse uma pessoa aqui, meu relacionamento tá um cocô. Isso aí vai dar um cocô, entende? Então, Não antes de vai dar o terminar bem. cocô, por que a gente não se conversar de uma forma agradável, de uma forma... Falar, pega um copinho de água lá para mim, porque talvez dessa maneira não vai dar certo e a gente pode fazer de uma outra maneira, tá? Tem uma outra coisa que eu brinco muito e a gente ri disso, porque vira divertido, tá? Não é uma coisa pesada. Quando eu falo, vai pegar um copo de água para mim, não, eu falo, você não tá com sede, não. É de uma forma carinhosa, é de uma forma com amor. Hoje a gente estava aqui, eu estava na hora da live, estava aqui mó tumulto, e ela sabe que quando tem na live, ela vai ali pro cantinho com meu filho. E aí, de vez eu falar para ela, vai para lá, que não sei o que, tá na hora da live, você precisa ir lá e falar, eu tô com uma vontade que você faça alguma coisa de especial para mim. Essa é uma outra palavra que a gente combinou, que quando eu falo para ela, acho que você tem que fazer algo tão especial para mim, é porque a gente tem que se ligar num que o outro está pedindo para o outro, sem que tenha que sair algo, uma briga complexa. Então, às vezes eu tô aqui deitadão na sala e ela quer passar o aspirador, ela fala assim para mim, você não quer fazer um lanchinho lá para mim? Eu já sei que é algo que vai Boa. fazer ela... entende? Mas eu vou lá e faço com o maior carinho, o maior respeito, o maior amor algo para ela. E ela também faz para mim, e ela traz sempre o copo de água, porque eu estou numa fase que eu tenho que beber bastante água, Aham. num trabalho que eu estou fazendo, e a água é muito preciso, as pessoas estão esquecendo de beber água. Uhum. Então, é da gente criar formas de se expressar dentro do nosso relacionamento que seja para melhorar e não para prejudicar. Que a gente crie Isso. formas de falar que dê mais alegria e não mais sofrimento. Tá? Quando eu peço a água para ela, a gente ri, porque já ficou tão engraçado, sabe? Quando aquela coisa vira gostosa, a gente fala, copo de água, ela fala que aí eu dou uma piscadinha, aquele copinho de água gelado que eu tanto gosto, e aí já começa a rir, e aquilo que ia virar uma confusão, virou o quê? Uma Passou. tranquilidade, passou. Entende? É. Então, de achar uma forma de você se comunicar da maneira mais tranquila possível. Entendeu? Não é o que eu vou falar, e eu bato nessa tecla muito, tá? É como eu vou falar. O que interessa é a forma, a maneira de eu pôr através da comunicação o que eu posso. E se está faltando recurso, está faltando palavra, está faltando maneira de se comunicar, como dizia o grande Chacrinha, quem não se comunica, Se estrumbica, total. justamente, vai aprender formas novas de se comunicar. Tem N livros, N maneiras, N coisas para você ficar mais inteligente e pôr isso em prática para virar uma sabedoria e você poder colocar isso em prática. Não é que eu consegui fazer isso do dia para a noite, tá? São 10 anos de terapia, 10 anos de autoconhecimento, 10 anos me trabalhando, 10 anos. Então a gente poder se trabalhar para poder pedir de uma forma que as pessoas atentem. E aquela pessoa que perguntou lá no começo, que falou assim, eu falo e meu marido não escuta. Tem que falar de De uma uma outra maneira, maneira. justamente. Amushi, olha só, tem aqui um comentário perfeito que eu estava também querendo te perguntar. O Hamilton, ele diz assim, Isabela e Amushi, eu notei que os comentários são feitos por mulheres, né? O homem parece que nunca usa muito a tal da resiliência. Aí eu junto que o Hamilton falou com uma outra coisa. Os homens têm mais dificuldade para procurar terapia ou a impressão? Não, os homens estão vindo numa força também, com essa potencialização da mulher, os homens ficaram para trás e agora estão ganhando espaço. Tá? Eles estão vindo atrás. Eu tinha atendimentos que 80% dos meus pacientes eram mulheres, mas agora estão quase iguais. Os homens também estão vindo nessa busca do autoconhecimento, cada vez mais para poder... Não tem o melhor ou o pior, né? Cada um assumir o seu papel dentro daquela relação de uma forma agradável, de uma forma que fique tranquila. Mas sim, os homens estão vindo mais. Aqui a gente fala um pouquinho de mulher, esqueci o nome O Hamilton, do Hamilton, porque quase 83% do público do Resiliência Humana é mulher, tá? E a gente olha, está, sim, vindo com um conteúdo mais masculino, porque a gente também quer trazer o homem para dentro disso, para que duas pessoas possam... Duas pessoas não, qualquer tipo de relacionamento seja agradável, porque hoje a gente tem N tipos de relacionamento, N maneiras de fazer, e o Resiliência Humana apoia todos esses tipos de formas de se amar. Desde que tenha amor,
a coisa tá aí para ser feita da maneira que tem que ser. Mas o homem está vindo buscar essa resiliência cada vez mais também, porque todo mundo precisa, tá? Então a gente tem que se tornar resiliente nos relacionamentos para poder, aquela perguntinha que eu vou bater de novo, você quer estar com essa pessoa? Você precisa estar com ela? Então vai se transformar em mais resiliente, vai aprender a se comunicar melhor, que vai fazer você ser muito mais feliz e a vida ser muito mais alegre. Se não for, tem um amigo meu que ele fala, se não for para se divertir no relacionamento, ser uma coisa gostosa, para quê? E aí fica a pergunta, aonde você perdeu aquele relacionamento gostoso? Aonde morreu aquela coisa gostosa de deitar abraçadinho, de um fazer carinho no outro, um colocar o pé no outro? Às vezes minha esposa põe o pé em mim e eu faço massagem no pé dela e ela faz no meu. Aonde que isso se perdeu? Onde vocês se perderam. Justamente, aonde que isso foi embora? Aonde morreu aquela coisa gostosa do relacionamento? Então, por que não ir buscar isso de novo, entende? Recomeçar. Deixou para trás, realinhou, fez as coisas que não faz mais sentido, reanima, refaz, ressignifica, se perdoa, deixa aquilo e começa tudo de novo. Entende? Começar um novo relacionamento, começar uma nova forma de amar, ver como que um quer, o que o outro quer, entende? Fazer a coisa dar certo, entende? É só querer. Amush, Acabou já? muito obrigada. Eu gostaria assim, de deixar 4 palavras, né? 4 palavras, 4 ideias. Menos Eu gosto dos críticas, seus, o eu gosto dos resumo. seus resumos. Menos crítica, menos cobrança. Mais respeito e mais diálogo. A gente pode tentar. Não só agora Pode. para esse Dia dos Namorados, para quem está com alguém, mas sempre. Isso vai funcionar para todos os relacionamentos. Tá, para quem está perguntando o caminho aí de autoconhecimento, deixa eu deixar mais um recado aí. Terapia, galera. Vai fazer terapia. Tem terapeutas Isso. bons, a preços acessíveis. Tem o Terapia Online, que é a plataforma do Instituto Tadashi Kadomoto, junto com Resiliência Humana. Tem lá terapeutas e psicólogos muito bons. Tem atendimentos a R$ 48, que é um solidário que a gente está entregando ao Grupo Sol. Vai meditar. Através das meditações, você consegue ver coisas que estão paradas, coisas que você está ali e deixando fluir aquela energia que está estagnada. Tem os livros, os meus livros, Um Compromisso por Dia, que são atitudes diárias, 365 atitudes que você pode fazer e vai mudar muito o seu relacionamento. Tem casais que fazem em conjunto, a gente já está pensando em fazer um compromisso por dia para relacionamentos, um compromisso por dia para crianças. Tem um livro novo que chama Pílulas de Resiliência, que também pode ajudar. Tem N caminhos. Terapia de casal, tem o Dr. Beto, tem a Flávia, que fazem mediação e possam alinhar. Vão buscar um trabalho, existe um caminho, só basta querer. Se você quer, vai fazer, entende? Então, aí tem um monte de gente falando, tem atendimento gratuito na USP. Então, É só oi, mãe, querer. ó minha mãe aí. Ai, Mãe, que tudo linda. bem aí? Entende? Então, a gente tem 2 minutinhos, vai acabar. Então, eu vou deixar aí, para quem está perguntando onde tem o livro, www.resilienciahumana.com.br. Vou deixar a live salva, ela Eu vai estar também. aí. Às 8 horas agora tem o Tadashi, todo mundo vai para lá. E Isso. agradecer todo mundo. E a Isabela aqui, como eu disse para ela antes de vocês entrarem, o Resiliência é dela, ela pode entrar aqui quando ela Mas quiser, olha, falar o que ela quiser. Ela é uma resiliente, Master Plus, super, hiper, pós-graduada na platino, resiliência. pós-graduada, e é sempre um prazer estar junto com você aqui. Obrigada, Mush. Mais uma vez, absolutamente obrigada pelo seu tempo, por você compartilhar aqui seus conhecimentos com todos nós. E a gente se vê em breve. Se vem em breve, semana que vem vamos fazer outra. Vamos, a gente intimando. combina. Não é Isso. nem Um beijo, pedido, gente. Beijo, Tchau, beijo. tchau.